da arma que furta e vai com Deus. E aí, isso considera uma participação? Considera-se. Considera-se uma participação, ok? Então, a participação por omissão, ela é possível. Quando? Quando o agente presencia uma prática criminosa, tem condições de impedi-la ou de interrompê-la e nada faz. De certa forma, é um auxílio. Ou seja, a omissão pode representar um auxílio? Pode representar um auxílio. A omissão, ela pode representar uma participação. Então, existe, professora, participação na omissão? Existe. Quando a gente presencia uma conduta criminosa e nada faz. Tá ok? Então, neste caso, nós temos participação por omissão. Olha só, o Código Penal Militar adotou a teoria restritiva do autor. Ou seja, é autor de crime militar aquele que diretamente pratica a conduta descrita no tipo penal. É autor de crime militar aquele que diretamente pratica a conduta descrita no tipo penal. Tá bom, galerinha? Isso aí. Agora, olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos ver agora os requisitos, tá? Vamos ver agora os requisitos para configurar o concurso de agentes. Vamos lá. Primeiro requisito: pluralidade de pessoas. Mais de um agente concorrendo para a prática criminosa. Então, deixa eu diminuir a letra, né? Senão não vai ter espaço suficiente. Mais de um agente concorrendo para prática criminosa. Eu gosto de colocar assim, ó, mais de um agente concorrendo para o resultado criminoso. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Mais de um agente concorrendo para a produção do resultado criminoso. Mais de um agente concorrendo para a produção de um resultado criminoso. Segundo requisito: relação de causalidade material entre a conduta realizada e o resultado alcançado. Ou seja, deve haver, pessoal, um nexo causal entre condutas e resultado criminoso. Condutas e resultado criminoso. Por exemplo, imagine que eu empreste uma arma, imagine que eu sou militar e empreste uma arma para um colega também militar praticar um homicídio. Só que, na verdade, eu tenho ciência que ele vai praticar um homicídio, empresto a arma para ele. Só que, na verdade, ele pratica o homicídio, só que ele não utiliza a minha arma. Ele pratica o homicídio a pauladas, por exemplo. E aí, teve nexo causal entre a minha conduta de emprestar a arma e a produção do resultado criminoso? Não teve. Então, na verdade, não há que se falar em participação da minha parte, porque ele não utilizou a arma de fogo para produzir o resultado morte. Ou seja, para que o agente, para que tenha a configuração de concurso de pessoas, deve ter uma relação de causalidade material entre a conduta e o resultado. Ou seja, a minha ação deve contribuir para o resultado criminoso. Se a minha ação em nada contribui para o resultado criminoso, não há que se falar em concurso de agentes. Se a minha ação em nada contribui para o resultado criminoso, não há que se falar em concurso de agentes. Ou seja, esse soldado pega a arma e fala:
Débora até que quis me ajudar, mas larga a mão disso. Não vou usar arma de fogo, não. Quero pegar aquele cara, ó, no soco. E aí ele vai e pratica esse homicídio, tá? Mediante vários golpes, pauladas, chutes, enfim. Não há que se falar em concurso de agentes. Não há que se falar que eu tive participação nesse homicídio. Eu teria participação se ele tivesse utilizado a arma que eu emprestei. Mas ele não utilizou a arma. Ou seja, o auxílio que eu ofereci a ele não foi levado em consideração. O auxílio material que eu dei a ele não foi utilizado. Não foi utilizado. Tá? É a mesma coisa. Vamos pegar agora outro exemplo para vocês entenderem bem. Imagina que dois soldados, né, combinam de furtar determinada arma, determinada base da polícia. E o camarada fala, olha, tal hora você fica em tal lugar em vigília para mim, que eu vou lá na base, ok? O camaradinha fala, beleza. De repente o cara chega, vai na base, entra, subtrai o objeto que ele quer, sai, olha em volta, não acha o colega. Ele liga e fala, pô, cara, onde você tá? Você tá aqui vigiando. Ele fala, eu tô. Aí que base que você tá? Tô na base X. Ele fala, ei, eu tô na base Y. Então, não teve nexo causal entre o auxílio material e a conduta praticada. Então, neste caso também, não há que se falar em concurso de agentes. Por quê? Porque o auxílio material dispensado para a prática do furto não foi de nenhuma valia, tá? Terceiro requisito, pessoal, liame subjetivo entre os envolvidos, ou seja, o que significa isso? Tem que ter uma ligação entre eles, tem que ter o quê? Um deve aderir ao desejo criminoso do outro, deve ter o quê? Adesão aos desejos criminosos, deve ter adesão aos desejos criminosos um do outro. Quarto requisito, o reconhecimento da prática do mesmo crime para todos. Quarto requisito, o reconhecimento do mesmo crime para todos. Isso se dá pela teoria monista, que nós vamos ver agora. Então, são esses os requisitos para caracterizar o crime de concurso de pessoas. Agora, nós temos, olha só, três teorias. Tá? Três teorias que vão explicar a responsabilização dos agentes diante do concurso de pessoas. A teoria unitária ou monista fala o seguinte: diante da prática de crime pela reunião de duas ou mais pessoas, todos respondem pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Então, para a teoria unitária ou monista, todos, ó, unitária, único crime, todos respondem por um único crime, tá? Todos respondem pelo mesmo crime, independentemente das condutas que tenham praticados. Então, olha só, diante da pluralidade de agentes, com diversidade de condutas e realização de um único resultado criminoso, há somente o quê? Um delito que irá recair sobre todos. Então, diante da teoria unitária ou monista, todos respondem por um único crime, tá? Então, se todos eles estão imbuídos em praticar um roubo, tá? Dois praticam diretamente a conduta e um é piloto de fuga, tanto esses dois como que praticaram diretamente a conduta, autor e coautor, quanto o piloto de fuga, os três irão responder pelo crime de roubo. Ainda que o piloto de fuga não tenha o quê? Não tenha subtraído o objeto e nem tampouco oferecido violência ou grave ameaça à vítima, tá? Então, todos respondem pela mesma conduta criminosa. Então, os três respondem por roubo, na medida da sua culpabilidade. Teoria dualista. Quando houver pluralidade de agentes,
com diversidade de condutas, com um único resultado. Deve-se separar os coautores e os partícipes, pois responderão por condutas diversas. De acordo com a teoria dualística, ela vai falar o seguinte, ó, autor e coautor, os autores, devem responder por um crime e partícipes por outro crime. Então, utilizando o mesmo exemplo, pela teoria dualística, os autores respondem por roubo. E o piloto de fuga? O piloto de fuga, então, poderá responder por auxílio ao criminoso, tá? Por auxílio ao criminoso. Compreenderam? Então, ela separa as responsabilizações. Ela fala, autores respondem por um crime, partícipes respondem por outro crime. Vou dar um outro exemplo, tá? Imagine a invasão aí a um quartel, por exemplo, tá? Onde os autores entram e praticam o furto, tá? E o partícipe, ele entra, mas ele não subtrai nenhum objeto. Ele fica só cuidando, olhando lá fora, ver se vem alguém. Neste caso, olha só, esses dois respondem pelo crime do furto, né? E o partícipe responde pelo quê? Talvez poderá responder pelo crime de invasão, mas não vai responder pelo crime de furto. Então, esses são só exemplos para vocês compreenderem o pensamento da teoria dualística. Então, a teoria unitária, ela reúne autor, coautor e partícipe. Ela reúne autores e partícipe. Todos respondem por um crime só. A teoria dualística, ela separa autores de partícipes. Ela apresenta dois grupos. Autores vão responder por um crime, partícipes por outro crime. Temos ainda a teoria pluralística. A teoria pluralística, o que ela faz? Ela não vai separar por grupos, ela vai separar por agente criminoso, tá? Olha só, a teoria pluralística, sempre que houver pluralidade de agentes, diversidade de condutas e único resultado criminoso, cada concorrente responde por uma conduta. Então, ela vai separar autor, coautor e partícipe, ok? Agora, qual é a teoria adotada pelo Código Penal Militar? O Código Penal Militar, ele adotou a teoria unitária ou monista, onde todos respondem, tá? Pelo mesmo crime, na medida da sua culpabilidade. Então, olha só a evolução, pessoal. Olha só a evolução. A teoria, vamos imaginar autor, coautor e partícipe. Para a teoria unitária ou monista, todos respondem por um único crime. Vamos pegar autor, coautor e partícipe. Para a teoria dualística, ela faz essa separação, ó. Autores respondem por um crime, partícipe responde por outro crime. Para a teoria pluralística, o que a pluralística faz? Ela não permite que todos respondam por um único crime, também não permite que autores respondam por um crime e partícipe por outro. Ela responsabiliza individualmente. Ela fala que cada um deve responder pela conduta que tenha praticado, ok? A teoria adotada pelo CPM, tá? É a teoria monista. Todos respondem por um crime só, na medida da sua culpabilidade. O que é culpabilidade? É o grau de reprovação da conduta do agente. Culpabilidade nada mais é que o grau de reprovação
da conduta do agente. Ou seja, qual conduta que vai ser mais reprovada? Daquele que ficou lá no carro esperando o pessoal, ou aqueles que entraram lá, praticaram violência, grave ameaça contra as vítimas? Claro, aqueles que entraram lá e praticaram grave violência ou ameaça contra as vítimas. Pois bem, galerinha, ufa! Já compreendemos praticamente tudo de concurso de pessoas. Agora vamos para legislação, ok? Agora vamos trabalhar a legislação em si. Me acompanhe. Deixa só eu limpar o quadro, tá? A tela, né? Deixa só eu limpar a tela. É que de manhã na universidade, de tarde no LAC. Aí eu confundo, né? Que lá na universidade nós usamos o quadro, né? Nós temos o auxílio do quadro branco, mas é quadro, né? E aqui é a tela, então às vezes há essa confusão. Bora aqui, artigo 53 do CPM. Olha que maravilha! Do concurso de agentes. Coautoria, bora lá, artigo 53. Olha só, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, tá? Então, quem de qualquer modo concorre, quem de qualquer modo, pessoal, contribui, tá? Para o crime, incide nas penas a este combinado. Aqui, o caput do artigo 53 está responsabilizando de que maneira os autores e o partícipe. Está responsabilizando de que maneira? Todos respondem pelo mesmo crime. Todos respondem pelo mesmo crime. Então, o artigo 53 é um espelho da teoria unitária ou monista. Quem, de qualquer forma, contribui, concorre para a ocorrência de um crime, responde pelas penas a este combinado. Ou seja, quem de qualquer modo contribuir para um crime de homicídio vai responder nas penas do crime de homicídio. Quem de qualquer modo concorrer para o crime de motim vai responder pela pena do crime de motim. Quem de qualquer modo concorrer para o crime de insubordinação vai responder por este crime. Quem de qualquer modo concorrer para o crime de lesão corporal vai responder por este crime. Pelo crime de furto, de roubo e assim vai, tá? Pelos crimes contra a honra e assim vai, tá? Então olha só, ou seja, quando uma pessoa de qualquer maneira contribui para a produção do resultado criminoso, deverá por ele responder na medida da sua culpabilidade, ou seja, na medida da sua atuação, na medida da gravidade ou não da sua atuação criminosa. Ou seja, quanto mais grave, mais importante for a atuação criminosa, mais severa será a sua pena. Por quê? Porque mais reprovada será a sua conduta e a sua culpabilidade será maior. Nós temos agora o parágrafo 1º, condições ou circunstâncias pessoais. O parágrafo 1º está falando de condições ou circunstâncias de caráter pessoal. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, pessoal, ele está em duas cores, tá? Ele tá, primeira parte dele em azul e a segunda parte em verde. Por quê? Porque nós precisamos lê-lo, entendê-lo, compreendê-lo de maneira separada. Então, olha só. Condições ou circunstâncias pessoais. Parágrafo 1º do 53. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Quando fala aqui a sua punibilidade, de qualquer dos concorrentes, é independente da dos outros,
nós estamos aceitando no parágrafo primeiro uma teoria monista ou uma teoria unitária temperada, ok? Ou seja, aqui o parágrafo primeiro está falando a regra é que todos, autores e partícipes, respondam por um crime só. Só que excepcionalmente pode ser o quê? Que tenhamos autores respondendo por um crime e partícipes respondendo por outro crime, tá? Segunda parte do parágrafo primeiro. Não se comunicam, outros sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, a primeira parte do parágrafo primeiro fala que a punibilidade de qualquer dos agentes é independente das demais, que irá responder pelo crime na medida da sua culpabilidade, na medida que contribuiu para o resultado criminoso. A segunda parte vem falando, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Gravem isso, que cai muito em concurso. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares de um crime. Ok. Este parágrafo deve ser compreendido em partes. A primeira parte diz respeito, tá, da excepcionalidade dos agentes responderem por crimes diferentes. Diz respeito à situação de autores e partícipes excepcionalmente responder por crimes diferentes. E a segunda parte diz respeito às circunstâncias incomunicáveis. Quais são as circunstâncias incomunicáveis? São as circunstâncias de caráter pessoal. Então vamos lá. Agora nós vamos analisar primeiro a primeira parte deste parágrafo, depois a segunda parte. Primeira parte do parágrafo. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Olha só, ocorre essa situação, por exemplo, quando o agente deseja participar de um crime menos grave e acabam produzindo um crime mais grave. Exemplo, o agente desejava participar de um crime de furto, porém o crime realizado foi um crime de roubo, tá? O artigo 242 do diploma legal, ou seja, ele desejou participar do 240 do CPM, mas os autores praticaram o 242. Neste caso, nós podemos excepcionalmente admitir que o partícipe responda por furto e o autor e coautor respondam por roubo. Imagine que os autores, autor e coautor, chegaram até o partícipe, convidaram ele para ser o piloto de fuga. Aí o partícipe fala, olha, mas eu não participo de crime com violência ou grave ameaça. E os autores falam, não, nós vamos praticar um furto. Não tem ninguém lá, é furto. Bora. Ele fala, então, beleza. Só que quando chega lá, não é o furto, é um crime de roubo. O partícipe não sabia disso. Não tinha condições de saber disso. Então, neste caso, excepcionalmente, nós podemos ter aplicação da teoria monista temperada, tá? Teoria monista temperada, ou seja, onde autores responderão por roubo e o partícipe vai responder por furto. Mas veja bem, essa não é a regra. É uma exceção, tá ok? É uma exceção. Pois bem, punibilidade segundo a sua culpabilidade. O que é punibilidade segundo a sua culpabilidade? É aquela punibilidade medida de acordo com a conduta do agente, tá? É aquela medida de acordo com a conduta do agente. Culpabilidade, nós já sabemos, é o grau, é o nível de reprovação da conduta do agente. Então, tem condutas menos reprováveis e condutas mais reprováveis, ok? Beleza? Agora, a segunda parte ainda do parágrafo primeiro. Não se comunicam,
Outro sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Memorize isso aqui que cai muito em concurso, tá, pessoal? Eles querem saber, banca de concurso quer saber se as elementares ou circunstâncias de caráter pessoal se comunicam. Não se comunicam, salvo quando elementares do crime. O que são essas circunstâncias, né, pessoais? Que são essas circunstâncias ou condições pessoais? Por exemplo, menoridade, maioridade,